Olá, bem-vindos ao Pod 18, podcast da ADCE Núcleo Sorocaba, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Hoje a nossa convidada, Gigi Cavalieri, que é a Maria Virgínia Cavalieri, que todos a chamamos carinhosamente de Gigi. E ela representa aqui hoje o Instituto Polaris, né, como parte do time do Instituto Polaris. E tem uma história de vida com os seus pais, com a sua família e irmãos, na fundação da ADCE e depois na continuidade dele. Então, há uma dupla finalidade da presença da Gigi nesse podcast, o Instituto Polaris e certamente a ADCE, que se entrelaça nos objetivos desse trabalho que nós vamos conversar hoje. O tema é Instituto Polaris, foco na erradicação da pobreza. Gigi, bom dia, boa tarde, seja bem-vinda, boa noite. Hoje é um dia muito especial para a DCE, para o podcast, né? Onde nós estamos colocando aqui a sua presença com todo o acolhimento possível pelos anos que você participa conosco. Gostaria que você inicialmente se apresentasse e depois já entrasse contando o que é o Instituto Polaris. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Assim mesmo. Porque aqui a gente hoje com a inteligência artificial e com todas as redes de comunicação que a gente nunca sabe em que horário está chegando e aonde, né? É um privilégio muito grande estar aqui com você hoje, muito obrigada pelo convite, agradeço também a nossa querida presidente da ADCE Sorocaba, Regina, por esses anos todos trabalhando em prol aí da DCE. Eu sou Gigi Cavalieri, a sexta filha de 9, sendo que desses 9 nós somos 3 mulheres e 6 homens. Então é uma turma boa aí, mas eu fiquei no meio dos 6 homens. Qual é o nome do seu pai e sua mãe? Newton Cavalieri e Maria Heloísa Cavalieri, que também carinhosamente chamada de Isa Cavalieri. Né? E já os 2 falecidos, mas tiveram uma vida muito longeva, com 90 e tantos, papai com 98 praticamente, mamãe com 96. Então foi assim, a gente só tem a agradecer pelo tempo que eles tiveram conosco. Eu sou casada com o Sidney e tenho quase 50 anos. A vida lá em casa sempre começou cedo. Mamãe casou com 17, eu casei com 21 e aí já foi todo mundo começando a vida cedo, porque eu até falo que isso uma coisa de antigamente, né? As pessoas morriam muito cedo. Então, acho que tinham que aproveitar a vida o máximo possível, né? Então, iam começando a vida porque nos 40, 50 anos já estavam aí partindo para a casa do pai. E tenho 4 filhos, né? Aí inverteu, que lá em casa são 3 meninas e um menino, e tenho 6 netos, que também inverteu, porque são 5 meninos e uma menina. Então, vai caminhando assim. E eu falo que a minha vida é mais ou menos assim uma colcha de retalhos muito bonita, onde a gente vai compondo, né, esses retalhos todos com harmonia e ficando para utilizar da maneira que a gente queira. Então, numa mesa, numa toalha, numa cama. E por que é uma colcha de retalhos? Porque tudo que eu vou fazendo, né, vai se entrelaçando com outras coisas. Então, a gente dentro de casa, né, com esse universo familiar, muito baseado em princípios e valores, mas sempre acompanhando muito o papai nas atividades empresariais dele. Apesar de ter esse grande número de irmãos, eu acompanhei muito o papai em todos os momentos dele. Então, papai também, quando casou com mamãe, foram para a construção da Estrada de Ferro, São Paulo-Rio. Moraram no acampamento de construção. Nessa época, lógico, nenhum de nós era nascido. Mas aí tiveram ali, uma das filhas quase nasceu lá no acampamento, nasceu em Jacareí, que era a cidade mais próxima, então foi caminhando assim. E aí, quando eu vim no meio daqueles meninos todos, continuei sempre muito assim, nesse universo masculino mesmo, porque eram os meninos, né? E eu ali no meio. Então, eu estava muito acostumada com isso e acompanhava o papai nos eventos dele. Então, nessa área empresarial, eu sou a terceira geração
de uma empresa familiar, que se chama Azamar, a holding chama Azamar, que começou com essa parte de construção de infraestrutura e foi diversificando, depois passou mais recentemente para data center, depois também para distribuidora de combustíveis, e hoje atua muito na linha de estrutura metálica, que é a Codeme, e na linha de loteamentos, que tem um loteamento muito grande, que é a Cesul, lá em Minas, e na Lagoa dos Ingleses, super bonito o loteamento, e aí vai diversificando, porque a família é grande, né? Quando começou era vovô com mais 2 cunhados, também por uma influência da minha bisavó, que falava, olha, vocês são muito diversos, vocês são complementares, juntem-se que vocês vão ser melhores, vão ser mais eficientes. Então, essa na linha mais empresarial. E sempre o papai e a mamãe muito focados também no social. Mamãe era bandeirante, né? Bandeirante sempre foi, sempre parata, né? Aquela coisa do social, de acompanhar as necessidades que já existiam no mundo, né? Na sociedade, e com cuidados com as pessoas. Então, nesse sentido, estiveram muito juntos ali na OAF, que era a Organização de Auxílio Fraterno, que já fazia esse cuidado com as pessoas mais necessitadas. Depois, dentro da equipe de Nossa Senhora, né? Depois, junto na DCE, papai foi um dos fundadores da DCE aqui no Brasil, né? E aí dizendo que a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que é filiada à Uniapac. A Uniapac é o nome, é o ramo internacional, né? A DCE no Brasil, e a Uniapac é o ramo internacional da DCE. E eu falo sempre da gente de colocar a Uniapac antes, que é para dar expressividade e as pessoas saberem, porque aqui na América Latina também a gente tem várias denominações. Então, no México, USEM, no Chile é o SEC, na Argentina a ACDE, mas é a mesma associação. Então, se a gente fala Uniapac, a gente consegue entender a dimensão disso. E eu falo que as equipes de Nossa Senhora cuidam da espiritualidade no âmbito familiar, e a ADCE cuida da espiritualidade no âmbito empresarial. Então, eu faço o paralelo porque eu acho que as duas caminham muito bem, assim, uma ao lado da outra. E depois, dentro desse âmbito social, né, na parte, eu fui diretora de creche para crianças de baixa renda, eu fiz serviço social, e a minha primeira formação, depois eu fui procurando aperfeiçoar, fiz um MBA na GV de projetos, eu sou conselheira certificada pelo IBGC, então para a gente poder ir permeando, tendo conhecimento para poder disseminar esses valores e princípios que a gente recebeu dentro da nossa casa, né, que foi o que nos sustenta hoje, né? E chegando até no Instituto Polaris, que é origem de dentro da DCE. Foram alguns empresários de dentro da DCE. A DCE, quando começou no Brasil, em 1961, teve uma expressividade muito grande, porque, inclusive, um dos membros fundadores era o governador de São Paulo, Paulo Egídio. Então, nós fizemos um livro muito bonito, né, da DCE, e os filhos dele estiveram no lançamento do livro, e eu acompanhei muito o papai também nesse desenvolvimento da DCE. Então, nesse caminho, onde a gente conseguiu depois, esse grupo da DCE fundou o Inocop, em 1966, e que era um braço operativo, né? Porque as pessoas da DCE tinham muita preocupação, porque a DCE trabalha na formação, mas como implementar? Então, o Inocop, que era um instituto de auxílio, né, de formação às cooperativas, para poder construir casas para pessoas de baixa renda. Com o passar dos anos, a gente foi entendendo que isso não tinha muitas empresas, né, que já faziam a MRV, o próprio Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde e Amarela, e a gente não tinha tanta eficiência. Então, nós chamamos a Fundação Getúlio Vargas para reorientar e reposicionar o Inocop. E, com essa orientação, identificamos que a nossa vocação era na parte de educação e de formação, mas também na parte de construção. E transformamos, né, o Inocop no Instituto Polaris, que fundamentalmente trabalha com a promoção das famílias,
né, para erradicar a pobreza, que isso é um trabalho que a gente faz junto com a Fundação Paraguaia. Legal. Eu tive pesquisando, olhando, né? Uma coisa assim básica, simples, mas que me chamou muito a atenção, né? O caso de uma Jaqueline Medina, né? Lá de Justinópolis, né? Do banheiro, né? Que ela consta lá no material do Instituto Polaris, que mora na casa, né? A Jaqueline, a mãe aposentada, a senhora Aide, né? Além de um filho pequeno. E, e ela com uma pequena renda, né? O, o Instituto Polaris acabou entrando no processo lá e reformou o banheiro em 15 dias e transformou a realidade dessa família, um antes e um depois, proporcionando assim condições dignas, né, para todas as pessoas que estavam lá. Esse é um dos trabalhos do Instituto Polaris, é possibilitar às famílias terem essa de uma coisa tão básica que para nós parece ser tão simples, mas para milhões de famílias por esse mundo afora aí, um simples banheiro pode ser um prêmio da Mega Sena, não é isso? É. Como é que funciona isso? Então, o que, na verdade, isso é tornar a vida da família uma vida digna, né? Tá. Então, quando a gente começou a avaliar as necessidades das famílias, né, o que a gente percebia é o impacto que tanto o banheiro quanto a cozinha trazem no bem-estar da família. Porque a cozinha é onde você prepara a alimentação. Se você não tem a higiene, uma condição ali boa, você acaba preparando uma alimentação ruim, uma alimentação que mais vai atrapalhar do que ser boa. E o banheiro a mesma coisa. Nós visitamos muitas comunidades. Eu e a Karen, que é a nossa superintendente, rodamos aí São Paulo de norte, sul, leste, oeste, visitando as comunidades, para identificar, porque essas famílias, muitas vezes elas têm renda, mas elas tiveram algum percalço na questão financeira e elas não conseguem crédito. Então, o Instituto Polaris, ele não pode funcionar, porque a gente não tem uma certificação, né, como emprestador de crédito, né, mas nós não somos certificados na Bolsa, mas nós podemos, abaixo de 1%, que é o que a gente empresta, faz esse crédito, mas a gente também faz uma avaliação da capacidade financeira dessa família. Porque, lógico, que a família não quer, a gente não tem o intuito de vender a qualquer custo, porque senão você vai acabar prejudicando mais ainda essa família. Então, fazemos uma análise financeira da capacidade dela, porque ela tem renda, às vezes, do marido, da esposa, ou de uma tia que mora junto, ou do próprio filho, e emprestamos esse dinheiro com juros abaixo de 1%, para retornar em até 36 meses. E essa reforma é feita de uma semana a 15 dias. E é uma reforma não é de estética, é uma reforma por necessidade, por questão mesmo de qualidade de vida das famílias. Então, transforma a vida, porque você entrar no banheiro e ver aquele banheiro e você ter condição. Só que essas pessoas que vão fazer essa reforma, o trabalho, o Vanderlei, de começar essa aproximação não é tão fácil. E é normal isso, porque se eu chegar na sua casa e falar: oi, Vanderlei, vim aqui fazer uma reforma na sua casa, eu estou te oferecendo, você fala: poxa, eu nunca te vi na vida, o que você está fazendo aqui? Né? Então, a gente precisava de um elo entre o Polaris e a comunidade. Então, nós fomos procurando quem são as pessoas, né, os representantes dessas comunidades, muitas vezes a própria igreja, para poder fazer essa aproximação, para poder chegar e oferecer essa prestação de serviço. E apresenta-se a essa família a pessoa que vai fazer a reforma, porque quando ela chegar ali à noite, ela tem os filhos, ela vai precisar de dar um banho, então quem está fazendo a reforma tem que deixar em condições de uso, ele tem que, quase que trocar o pneu do carro com o carro rodando, né? E nós identificamos também que muitas pessoas, né, ou pequenas empresas que
são da própria comunidade onde vai ser feita. E ela apresenta essa família, olha, eu conheço porque eu moro ali, e essa família precisa, e ele traz e ele faz a reforma. Então, ele já conhece a sistemática dessa família. Esse é um dos braços do Polaris. E o outro braço, que é uma parceria, nós somos o hub da Fundação Paraguaia, aqui no Brasil. E a Fundação Paraguaia foi fundada pelo Martin Burt, que é um paraguaio, e ele diz que a gente tem condição, não é de melhorar ou diminuir a pobreza, e sim de erradicar a pobreza. Ele falou, nós precisamos e podemos erradicar a pobreza. Isso é a origem desse livro? A origem quem é o dono da pobreza, que é do Martin Burt, e o Instituto Polaris fez a tradução, porque o livro já existia em inglês e espanhol, e nós fizemos a tradução do livro para o português, e o Martin veio, inclusive, para o Brasil. Nós fizemos o lançamento lá na Fiesp, com a apresentação, né, dessa proposta que chama-se Semáforo. É o semáforo da pobreza? É o semáforo de eliminação da pobreza. Então, o semáforo, por que tem esse nome? Primeiro, ele faz... A proposta, o que a gente tem visto muito, não só nas empresas, como no governo e na sociedade em geral, é um entendimento do meu olhar sobre a sua necessidade e não da sua necessidade. Eu não te pergunto qual é a sua necessidade. Então, eu olho, vejo o seu óculos um pouco quebrado e falo, tá aí, o Vande precisa de um óculos. Mas, na verdade, é que você mandou fazer um outro e já está pronto, ou você acabou trocando e tal. Não é a sua primeira necessidade. Mas eu identifico que seja, mas não é ela. Então, eu te pergunto, dentro dessas 6 linhas, porque quando a gente fala de pobreza, no primeiro momento você pensa em a questão financeira, né? E a pobreza não é só isso, né? Você tem vários tipos de pobreza. Então, você tem uma pobreza de saúde, você tem uma pobreza de espiritualidade. E aí, o Martin identificou essas 6 categorias, né, para a gente poder fazer essa pesquisa, que seria renda e emprego, saúde e meio ambiente, moradia e infraestrutura, educação e cultura, organização e participação e interioridade e motivação. Dentro dessas 6 categorias, por assim dizer, você tem essa planilha aqui, que são quase 60 perguntas. E por que chama semáforo? Porque a pessoa vai colocando com essas cores. Então, ela identifica aqui, dentro do renda, pergunta, temos renda suficiente? Não. Ela coloca um vermelho. Ganhamos cada mês o mesmo, ou ela tem variação salarial, porque se ela, de repente, é um vendedor autônomo, e aí ela vai colocando isso daqui. No final disso daqui, aqui tem um mapa, né? Você vai ter um mapa de vida da família. Tá. Nesse mapa de vida da família, a própria família vai identificar quais são as prioridades dela. Não sou eu que vou falar o que ela vai precisar. Tá. Ela vai dizer. E quem vai solucionar também é a família. A gente fica quase numa parte de mentoria, de acompanhamento, para que a pessoa consiga se fortalecer para poder resolver. Então, dentro de uma linha, para quem a gente trabalha com quem são os nossos parceiros nesse semáforo de eliminação da pobreza? É um trabalho assim, muito bonito, está super bem desenvolvido, a gente já está aplicando aqui no Brasil. Para quem com quem que a gente tem trabalhado? Tanto na parte das empresas, quanto na parte governamental. Na parte das empresas, a empresa oferece essa pesquisa, as pessoas não são obrigadas a responder, é voluntário, e propõe-se que ela aplique a pesquisa numa linha transversal. Então, desde da pessoa que é mais importante, que tem o cargo com maior responsabilidade, até a pessoa que tem menos responsabilidade dentro da empresa. E elas respondem. Ela pode responder por um tablet, por um computador, por um celular, e aí, no final, você tem aquele mapa. O que tem aparecido mais nessas pesquisas é a questão da educação financeira. As pessoas, na maior parte, não sabem nem quanto ganham, nem quanto gastam. Porque elas não foram. Isso deveria ter sido ensinado
desde a pré-escola, né, para as crianças, né, como cuidar do dinheiro, fazer conta, porque uma pessoa, por exemplo, ela começa a empreender, aí ela, tá bom, ela não sabe precificar. Então, ela coloca lá um preço meio aleatório, mas ela, na verdade, ela não sabe quanto ela gastou para fazer aquilo. Então, ela vai fazer um bolo. Ela não sabe quanto ela gastou de açúcar, de farinha, de ovo, de leite. Ela não sabe. Ela não sabe porque o outro ali botou. E não coloca, muitas vezes, o tempo dela também. Né? Então, ela muitas vezes tem um prejuízo maior do que até o lucro, do que ela precisaria. Com certeza. Então, as empresas podem, em parceria com outros, com o Sebrae, fazer uma apresentação de como organizar as finanças da família. Né? Como é que você faz no dia a dia? Quanto que você gasta? Porque as pessoas não lembram que, de repente, passou ali na esquina e comprou uma bala. Sim. E aí comprou um cigarro, ou comprou qualquer coisa que nem precisava, cigarro muito menos, né? Não precisaria mesmo. Mas vai comprando e esquece de botar aquilo. E no final do dia, né, por assim dizer, ela não tem noção de quanto ela gastou. Né? Então, ela organizar essa questão financeira e que isso já vai formando também a mentalidade dos filhos. Numa questão, vamos supor, de saúde, que a gente tem visto que as pessoas estão com uma vida muito sedentária. Então, na pesquisa, você tem, como é que é o seu dia a dia? Faz atividade? Não faço atividade nenhuma porque eu não tenho tempo. Aí nessa mentoria, vai trabalhando, mas você não tem tempo? Você trabalha, eu trabalho só meio período, poxa, o resto do dia? Não tem uma praça perto da sua casa que você possa fazer uma caminhada? Você não quer, ou a própria empresa, desenvolver alguma atividade, ou desenvolver uma corrida, né, entre os próprios colaboradores, ou promover algum trabalho, porque muitas vezes as famílias também falam que não tem tempo em família. Não tem tempo, mas elas esquecem o tempo que ela fica no celular. Né? Então, propor algum jogo de tabuleiro ou alguma competição, alguma gincana entre as famílias que a empresa possa fazer. Né? E isso ela não vai ter custo, porque ela vai fazendo parcerias. Dentro da área governamental, é um trabalho que a gente entende assim que seria sensacional, né? Você, uma ocasião, acompanhou a gente aqui numa apresentação do semáforo para Sorocaba. Por quê? O governo, aplicando isso, ele já tem uma infraestrutura de serviço social, da parte de saúde, para poder trabalhar com isso. E ele vai identificar as reais necessidades da comunidade para poder disponibilizar o seu serviço, né, investir adequadamente. Então, na área de transporte, na área de saneamento, na área de saúde pública, de posto de saúde, se tem algum posto de saúde próximo, na área de saneamento, como na área de toda parte que possa ser necessária, né, para aquela família. E além dessas necessidades, ele vai ter um mapa de georreferenciamento onde essas pessoas estão vivendo. Então, aonde que realmente tem uma necessidade maior. A gente, numa comunidade, a gente vai conhecendo as realidades, né? E é muito interessante, porque eu falo que a gente precisa ter uma escuta ativa. Né? A gente escutar as pessoas, porque a gente chega e se despojar do nosso ser, do nosso modo de ser. Né? E aí, nessa comunidade, a gente visitou várias comunidades, né? Das necessidades que eles realmente têm. Então, por exemplo, eles não tinham um posto de saúde próximo. O mais próximo não era tão longe, só que eles não tinham endereço. Eles não têm CEP, é uma coisa que a gente não atenta, que eles não têm CEP. Se você não tem CEP, quando foi na pandemia, você lembra que as comunidades montaram um CEP, que era o local de recepção das compras. Lembra disso? Lembro. Porque eles não conseguiam chegar, porque não sabiam onde ficava aquilo. Então, se eles não têm o CEP, se essa família não tem CEP, ela não consegue cadastrar a criança num posto de saúde. Então, ele cadastrava no posto de saúde com o endereço da avó, que morava lá longe. E quando a criança ficava doente, ele tinha que levar lá naquele posto de saúde para vacinar, para fazer. Então, são coisas que a gente não tem
essa percepção porque não vive naquela situação. Então, escutar para poder propor coisas que realmente sejam necessárias para aquela comunidade. Então, dentro da área governamental, seria uma economia e não só de economia, como de integração das várias secretarias, porque poderia fazer um trabalho integrado, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transporte, Meio Ambiente, parte de coleta e orientação de educação, porque eu digo que muitas vezes a gente julga, né? As pessoas falam, puxa, não faz isso e tal, porque não quer e tal. Não faz porque não sabe. Nunca teve alguém que pudesse chegar e falar, olha, o jeito de fazer é este. Né? Você precisa você pode ter uma maneira diferente de fazer. Né? E eu falo que essa questão, a gente trabalha muito na parte de promoção e não de assistencialismo, né? Porque dentro do assistencialismo você acaba acomodando a pessoa e ela vai ficar naquela dependência de você. O dia que você não estiver mais ali, ela não sabe como se virar. Eu digo lá da DCE, né? Nós estávamos uma vez lá na Eslováquia, e eles estavam saindo do comunismo. E os jovens não sabiam como empreender, porque sempre foi tudo dado a eles. Eles tinham aquilo caminhando, de acordo com quem quer. Então, foi um trabalho muito bonito que a Maria e o José fizeram lá, de educação mesmo dos jovens. Eles foram para as universidades para ensinar para eles, e chamaram pessoas da Uniapac, de todo mundo. O Sérgio, que é meu irmão, atual presidente da DCE Brasil, esteve lá dando uma palestra para eles, para dizer como você faz, porque é igual um passarinho, está dentro da gaiola. O dia que você solta, não sabe, não sabe onde que eu vou pegar, como é que eu sei? Eu não sei, então é a mesma coisa, né? Então eles fizeram um trabalho muito bonito, a Maria José lá. Agora, dentro de tudo que você está falando, do aspecto governamental, mas eu penso também, ouvindo aí a sua explanação, que as empresas hoje, dependendo do tamanho da empresa, ela tem lá um departamento social, tem lá mas há muitos funcionários doentes, há funcionários que faltam, e para ela é um número que está lá. Dentro desse aspecto que você está contando, se você identifica o porquê que o funcionário está passando, às vezes você vai ajudá-lo até com um investimento baixo aí para um caso do banheiro, por exemplo, de uma cozinha. Você vai facilitar para aquele operário para que ele não falte do trabalho, para que ele não fique tanto doente, que não vá tanto ao médico, porque ele está melhorando a qualidade de vida, da saúde dele. As empresas fazem parte do foco também do Instituto Polaris? Sim, por isso que eu falei, a gente aplica na empresa no sentido transversal de todos os colaboradores, né? Nós já aplicamos aqui com uma empresa de construção aqui em São Paulo e uma indústria de transformação em Minas, e também de serviços. Numa dessas empresas que a gente trabalhou, foi interessante que você falou da empresa colaborar, porque o intuito não porque quando a gente apresenta isso daqui, a empresa fica muito preocupada, né? Quanto é que eu vou ter que investir nisso daqui? E a gente deixa muito claro, quando começa a aplicar a pesquisa, Vande, que a solução vem das pessoas, porque é uma maneira de você fazer com que a pessoa pense na vida dela organizar a vida dela. Então, ela vai poder, e a empresa vai ser, por isso que eu falei da questão da mentoria, a empresa vai ajudar, porque o Polaris faz esse trabalho de mentoria, depois que aplicou toda a pesquisa, ela vai, dentro disso daqui, quais são as principais necessidades? A família identificou, ela falou, bom, a principal necessidade para mim é a questão física, eu tenho diabetes, eu estou obesa, mas eu vou fazer atividade física.
E aí o Polaris vai entrar em contato com essa pessoa e perguntar: e aí, Vande, você já começou? E eu sei que você começou a sua atividade física, inclusive é maratonista, né, Vande? Que eu acompanho aí a sua trajetória, né, de saúde. E aí ela, para poder estimular, não é no sentido de cobrança, mas de estímulo para que a pessoa desenvolva. Numa das empresas que a gente aplicou, identificou-se que tinha um colaborador que tinha uma pequena limitação. E ele vivia com a mãe. E ele tinha um sonho de melhorar a casa e tal. E é dessas coisas malucas que a gente encontra pela vida, né? Uma pessoa falou: olha, eu posso fazer a reforma. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, vai lá no banco, toma lá emprestado e tal, 5.000, e eu faço a sua reforma da sua casa. Ah, faz, tá bom. E a mãe dele foi no banco e tomou 5.000. Só que essa pessoa começou a fazer a reforma, esburacou a casa inteira e sumiu. E a casa entrava rato por cima. É uma loucura. E aí a gente identificou isso dentro da empresa. A empresa montou uma campanha, foi super bacana, porque você mobiliza a questão da sensibilidade. Então, o Polaris contribuiu com uma parte, ele falou, o rapaz, né, que era o colaborador: eu quero contribuir. Dentro das minhas possibilidades, eu quero contribuir. Então, dividimos. Ficou um tanto do Polaris, um tanto para a empresa, uma campanha que a empresa disseminou dentro dos colaboradores. Olha, vamos fazer e tal. Então, vamos supor, se você tem 100 colaboradores, cada um dá R$10, já é uma grande ajuda. E de você treinar os seus colaboradores a enxergar os outros também, né? Você ter a sensibilidade de enxergar os outros. E aí fizemos a reforma da casa dele. Foi muito bonito, a entrega e tal. E foi uma reforma complicada, que não foi só de banheiro, que não tinha jeito. A casa estava inteira esburacada. Esse foi um processo assim, muito assim, pontual pela necessidade, né? E ele, com essa dificuldade que ele tinha, ele não conseguia ficar em outro lugar. Ele tinha que dormir no quarto dele. Nossa. Então tinha que tirar tudo e depois voltava. Tirava e depois voltava, para quando ele chegasse em casa, ele poder estar no lugar dele. Então tem esse trabalho nas empresas também. As empresas, algumas que a gente aplicou e que identificamos essa questão da educação financeira, chamaram o Sebrae, que o Sebrae tem todo um projeto, né, uma aula e tal. Fizeram uma parceria com a Federação das Indústrias, então utilizaram que tudo porque vocês, né, por exemplo, aqui a gente, enquanto a DCE, a gente tem os nossos relacionamentos. É essa função, não é que a empresa vai fazer, ela vai fazer as conexões para poder facilitar essa necessidade e sanar essa necessidade do colaborador. Então, fizeram no auditório da Federação das Indústrias, com o Sebrae, e a empresa disponibilizou transporte e um lanche para os colaboradores. E para a família. Porque não adiantava também você educar só uma pessoa, né? Então, tem que ser o contexto. E aí um dos colaboradores falou: eu não tenho, eu moro aqui sozinha, eu não tenho família. Eu posso chamar um amigo? Uai, lógico, chama o seu amigo. Quanto mais gente estiver impactada, conhecendo, então, foi um trabalho assim, muito bom, muito interessante. E nessa linha que você falou, os colaboradores se sentem como pessoas. Eles não se sentem como números. Né? Você está me enxergando, você está enxergando a minha necessidade. Quando você faz isso, e que também é a proposta da Uniapac e a DCE, que é de humanização das empresas, quando você se sente como pessoa, a sua produção é melhor, a sua produção é maior. Então, se você chega aqui, né, hoje de manhã, aí você cumprimenta a pessoa, né? Na próxima vez que você vier, a pessoa vai lembrar de você, porque para você às vezes não é tão importante, mas para aquela pessoa que todo mundo passa e ninguém enxerga, que feito o Papa Francisco fala que são as pessoas invisíveis, né? Que você, um bom dia, um tudo bem, mesmo para as pessoas que estão às vezes na rua, né? Que as pessoas passam e não enxergam.
um bom dia é uma coisa que não custa, É. mas para aquela pessoa é muito importante. Então, para os colaboradores também é muito importante que eles se sintam reconhecidos naquele trabalho. A produção vai ser maior. E como você falou, numa questão de saúde, né? Se a pessoa tem uma infraestrutura dentro da casa, de alimentação, de higiene, lógico que ela vai ter uma condição de vida melhor. E aqui você faz, nessa pesquisa, você sabe, inclusive, a parte de vacina das famílias. Se na família tem alguém que tem alguma deficiência, ou se tem alguém que é drogado, como que você pode ajudar essa família? Na maior parte das vezes, Vandy, não é questão financeira, é de orientação. É de, olha, você pode procurar uns alcoólatras anônimos, você pode procurar um drogados, né? Então, você tem opções de ajudar essa família a pensar. Imagina uma casa que a acessibilidade é péssima, não consegue passar uma cadeira de rodas e tem uma sogra que mora ali e que aí você tem que chegar no horário, mas a sogra não consegue nem chegar no banheiro e tal. Então, como é que isso tudo você pode ir melhorando a qualidade de vida? Essa pessoa se sente cuidada e o rendimento dela vai ser maior. Então, eu falo, é um ganha-ganha, é bom para todo mundo. E acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar muito nesse sistema de ganha-ganha, onde todo mundo esteja envolvido, né? Todos os elos. E quando a gente fala também muito da questão da transparência, né? Que o Papa Francisco também, quando nós tivemos na Uniarpac com ele, né? Ele fez um discurso muito forte sobre a corrupção. E ele falou, a corrupção é um câncer. E é mesmo. E vai comendo. Não tem dúvida. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar? Quando a gente fala, não, a minha empresa não é uma empresa corrupta. Ok, mas o resto da sua cadeia, né, com quem você trabalha, você procura saber como são? Se esse material que você usa como base, da onde vem? Foi utilizado uma mão de obra infantil, escrava, né? Como é que isso funcionou? E muitas vezes a gente não se dá conta. É uma coisa assim, por isso que a gente fala, a Uniarpac e a DCE tem esse programa também, que é os encontros, né? Empresa com valores, que é uma forma da gente fortalecer o nosso dia a dia empresarial. Porque é muito fácil a gente justificar a questão da corrupção. Né? Como que uma cidade como Sorocaba, pegando como exemplo, né? Nós estamos aqui hoje em Sorocaba, ela pode interagir com esse projeto Polaris na busca de motivar o empreendedorismo educacional nas microempresas, nas empresas, né? Acho que fazendo uma campanha mesmo, né? É muito difícil quando você faz uma campanha que você não faz uso, né? Então, o ideal seria que próprio governo, né, as próprias secretarias estivessem engajadas nesse programa para falar, olha, nós fizemos e funcionou. Porque eu não posso virar para você, né? E por isso que eu falei que eu faço parte de uma empresa familiar, porque se eu falo de trabalho, de empresas, eu tenho que um pouco conhecer desse universo. Senão, eu não posso propor para você uma coisa do qual eu não conheço. Né? Por isso, eu fui estudar muito. Né? Fui para o IBGC, fui para GV, porque se o próprio governo, né, daqui de Sorocaba implementa isso, ele tem embasamento para poder recomendar para as empresas. Olha, eu fiz, funcionou. Porque aí, veja o ganho que não seria as próprias secretarias trabalhando integradas. Porque o que a gente vê, inclusive, né, não sei aquilo, aí São Paulo é um horror, né? Porque vai e asfalta a rua. No dia seguinte, vem a parte de saneamento e esburaca. Quer dizer, não tem um plano integrado. Então, isso, olha quanto que a gente não gasta de dinheiro que poderia estar sendo aplicado em outras coisas produtivas, na parte da educação, né? De acreditar, porque eu acho que o problema que a gente tem também burocrático, que impede muitas vezes, né, o trabalho, é pela falta de confiança. Né? Porque a gente perdeu a confiança. E é um absurdo, né? Porque aqui estamos nós aqui e
o que eu assino para você não vale. Você precisa levar lá num outro lugar para ele dar uma chancela e falar que aquilo é verdade. Né? Então, eu falei, puxa vida, isso é uma falta de confiança que a gente foi, ao longo dos anos, perdendo. Ou uma burocracia com interesse financeiro de todo mundo ganhar cada vez mais. Também, mas se a gente tivesse essa confiança, essa burocracia não se instalaria, porque você não ia precisar fazer uso dela. Né? Então, o que a gente falava que era no fio do bigode antigamente, né? Que eu falava, não, eu vou te entregar isso aqui. Né? E te entregava. E principalmente, eu acho que a gente está num momento, Vande, de novas conexões e de novas gerações. Né? O mundo está com mudanças muito rápidas, mas os valores e os princípios, eles são os mesmos. Né? Se você olhar... E tem que ser, né? Então, a gente tem aqui dentro da nossa igreja, né, da religião católica, os 10 mandamentos, que eu falo que são um código de ética. Isso, por um privilégio nosso, nós temos esses 10 mandamentos, mas eles são um código de ética, de não roubar, não matar, né? Isso tudo não é de religião, é de vida. Né? E o que a gente fala muito, assim, o que adianta você ter um conhecimento se você não põe em prática? Né? Então, dentro de todo esse conhecimento que a gente tem de ensinamento social da igreja, se eu, no dia a dia, né, eu não estou alinhado com ele, então cumpro lá os preceitos, faço jejum na quaresma, nas sextas-feiras, ou confesso, ou vou à missa, mas aí chega na segunda-feira, eu viro a chave e agora eu falo, agora eu estou no mundo, né? E aí no mundo é completamente diferente. Então, para que te vale esse conhecimento? Para que te vale esse ensinamento se você não aplica? E aí, nesse contexto é que a gente vem trazendo isso, que foi dentro das pessoas que fazem parte da DCE, da própria equipe de Nossa Senhora, do Polaris, que são onde a gente permeia, a gente levar isso e viver. Né? Bem na linha lá que falava, né? O que eles têm de diferente? Né? Olha como eles se amam. Qual que é a resposta para essa interrogação? Quem é o dono da pobreza? Existe? Existe, a pobreza é de cada um, né? Por isso que a gente faz essa pesquisa, né? Porque é você identificar a sua pobreza, que muitas vezes você, através desse mapa de vida que tem aqui, depois da pesquisa, você saber o que realmente... Porque muitas vezes fala assim, por onde começar? Mas por aí você não identifica a pobreza material? Não existe uma pobreza... Não, espiritual, de saúde. Não, mas fora assim do lado do corpo. Motivacional. Motivacional, ou até de... Sabe, aquela pessoa que não está de bem com a vida, né? E é uma pobreza, porque ela toma remédio, tem insônia, tem angústia, tem depressão, tem isso. Há um vazio interior muito grande, né? Isso também é uma pobreza. Então, né? Esse daqui, ele entra nessa parte de interioridade e motivação, que são das 6 linhas, né, da metodologia para poder você identificar, né, dos trabalhos, né, que a gente viu, uma família tinha perdido, ela era sozinha, não tinha um par, ela com os filhos, e uma filha morreu de câncer. E ela ficou completamente desnorteada, mas ela tinha uma outra filha. E aí foi identificado, através desse processo, essa depressão dela. E aí um apoio a ela para ela sair dessa depressão. Então, onde você pode ir? Porque ela não conseguia nem sair de casa, né? Para poder se cuidar, para poder melhorar. Então, o trabalho de, olha, vamos aqui, dessa mentoria que é feita através da identificação das necessidades, porque a pobreza é de cada um. E cada um tem que identificar. Não adianta eu identificar a sua pobreza. É você que tem que identificar e você se propor a resolvê-la. Porque hoje o que a gente vê é que as pessoas, não hoje, a vida inteira, né, são movidas a propósito. Se você não tiver um propósito, né, eu me lembro, uma das filhas, né, é professora, e ela gosta muito de estudar, e ela pesquisa muito, cursos,
E um dia ela arranjou lá um dos cursos muito bacana e tal, e levou para as colegas lá da escola. Olha, tem esse curso aqui muito bacana e tal. Por que você vai fazer esse curso? O seu salário vai aumentar? Não, eu vou fazer melhor o meu trabalho. Aham. Eu vou entregar melhor É. o que eu faço. Isso é propósito. E essa filha, outro dia eu estava conversando com ela falando assim, eu adoro o que eu faço. Eu acordo feliz da vida de fazer. Esse é o ideal de cada um, né? E não aquela coisa de assim, de você, ai, eu vou ter que trabalhar hoje. Agora, por que também? Porque muitas vezes essa pessoa, eu vou ter que trabalhar hoje, eu vou ter que levantar às 3 da manhã para pegar um trem, uma bicicleta, um ônibus, para chegar num horário, para sair, depois voltar, quer dizer, uma jornada, às vezes, de 6 horas de transporte para 6 horas de produção. Sim. Então, todo esse sistema tem que ser melhor organizado, né? A gente vê como é que a gente poderia melhorar, a gente vê essa questão das bolsas, né? Porque muitas vezes a barriga está roncando tão alto que não adianta você querer fazer alguma outra coisa. Mas você tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, para que essa pessoa não se acomode naquela situação, para que ela tenha um propósito, para que estimule a que ela caminhe, né? Os jovens hoje, muitas vezes, não sonham mais, né? Não tem assim, quem é a referência? Falta idealismo. Falta sonho, falta aquele, poxa, quem são os ídolos, né, desses jovens? Estava outro dia comentando também, quem são os professores, né? Pensando, eu acho que nas cidades de interior é mais fácil isso. Nas cidades grandes, você acaba perdendo esse vínculo, e aí falar, quem foi que te inspirou na coisa? Pouquíssimas pessoas lembram quem foram os professores, né? Que eram uma referência na educação, no crescimento, na cultura, né? Então, trazer para esses jovens essa questão do propósito, né? Ajudá-los. A DCE, né? A Uniapac e a DCE, tem esse processo de mentoria também. Ela tem um processo de intercâmbio, que não só no Brasil, mas intercâmbio na América Latina, que nós preparamos. Então, tem maneiras da gente estimulando esses jovens para falar, olha que bacana, tem isso daqui, eu posso fazer isso, e vai ser bacana. Trazer uma certa esperança, né, e uma vontade de se desenvolver, que isso vai trazer, não é a questão financeira, mas vai trazer uma recompensa pessoal, vai trazer um estímulo para você, para o que você faz ser da melhor maneira possível. Esse livro, ele tem várias citações, e uma das opiniões, né, do fundador lá dos Sons da Terra do Paraguai, né, Luiz, ele fala que esse livro vai se tornar um manual indispensável, né? E que tem o potencial de mudar a perspectiva, né, de milhões de pessoas, e que seus efeitos, né, desse livro chegarão aos locais mais escondidos do planeta para mudar o destino que durante séculos foi a pior punição para a humanidade, né? O que você tem a dizer sobre essa afirmação? Eu falo porque entre os livros que você me deu, eu trouxe aqui para o podcast um secretário municipal aí de empreendedorismo, e depois no final do livro eu presenteei com esse livro e fiz questão de mostrar ele recebendo, e ele falou que não conhecia, que ele ia ler com carinho porque toca muito o que ele pensa, né, sobre o trabalho dele, né? Eu acho que esse livro, eu acho que ele é uma sementinha que você vai espalhando. Mas sobre a afirmação aí, o que é essa fundação, o fundador dos Sons da Terra do Paraguai, que falou com tanta propriedade que esse livro será um manual que pode mudar? Ele já está sendo, né? Ele já está sendo esse programa, né, do Eliminação de Pobreza, que é o fruto desse trabalho, né? Porque o Marshall não se conformava, ele falava, não, a gente tem capacidade. E então ele foi estudar, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, ele foi pesquisar realmente como poderia trabalhar para identificar, né, que a pobreza fosse identificada por cada família e esse trabalho ser desenvolvido pela família. Né? Eu li o livro todo. E é um livro assim, muito fácil, né? Porque ele vai escrevendo assim, então eu saí daqui, encontrei com a Regina ali,
aqui, e aí depois passamos, aí nós fomos ali, passamos, viramos a esquina, tomamos um café e tal. Ele vai contando o processo dele de uma leitura muito fácil, né? E por quê? Porque ele conseguiu, depois dessa pesquisa, como ele foi pegando várias culturas, né? Porque a origem humana é a mesma, né? O que cada um quer, o que cada pessoa quer, é a felicidade, é a realização, né? Então, isso não importa se você está na Europa, na França ou Bahia, né? Todas as pessoas, isso faz parte da pessoa, né? Ele conseguiu montar. E hoje é aplicado, por exemplo, ele faz encontros anuais lá no Paraguai sobre, porque assim como nós somos o hub aqui no Brasil, tem em outros países também. Então ele chama as empresas que estão aplicando para se encontrarem lá na Fundação Paraguaia para ver, Vande, você está aplicando? Apliquei. Qual foi a sua dificuldade? Como é que a gente pode melhorar? Então nós tínhamos, no último encontro, nós tínhamos pessoas do Marrocos participando, que estão aplicando lá. Nós tínhamos pessoas dos Estados Unidos, porque a gente fala, Estados Unidos, não tem pobreza. Tem, porque tem isso que você falou, tem uma pobreza espiritual, tem uma pobreza mental, uma pobreza cultural, uma pobreza de tempo. Então, e aí tem essas trocas para poder melhorar. E utilizando, inclusive, nós tivemos semana passada, uma semana de tecnologia. Como é que a tecnologia está nos ajudando a poder identificar e desenvolver programas melhores? Tem na Colômbia sendo aplicado, e aí o que ele vai fazendo? Dentro da cultura de cada país. Então, por exemplo, na Colômbia, são flores sem pobreza. Porque a flor é um caminho, né? A floricultura é um caminho de melhoria de qualidade de vida das pessoas. Sim. Então, como essas pessoas podem empreender? O Polaris aqui também, ele incentiva o empreendedorismo. Então, se você tiver um projeto de empreendedorismo para poder desenvolver, você apresenta um plano de trabalho e o Polaris vai analisar e ele vai financiar o seu empreendedorismo. Então, quer dizer, além da parte de reformas, a gente também apoia na parte do empreendedorismo. A gente apoia na parte de avaliação das necessidades para que as empresas possam colaborar com seus fornecedores de como é que está caminhando, com a parte governamental, dentro da própria igreja também, dentro de uma comunidade que ela esteja inserida, porque a empresa ela pode aplicar para os seus colaboradores, mas ela pode aplicar na comunidade. Sim. Por exemplo, uma mineradora, nós estamos desenvolvendo o projeto com elas, porque as perguntas são direcionadas de acordo com a necessidade que a empresa quer. Então, por exemplo, essa mineradora, ela quer aplicar na comunidade para saber qual o impacto que ela está trazendo para essa comunidade com o trabalho que ela faz ali, para que ela possa melhorar e impactar de uma maneira menor. Uma transportadora, por exemplo, ela, na região onde ela está, na comunidade, aquela quantidade de caminhão entrando e saindo, com as crianças brincando, com barulho e tal. Então, como é que ela pode melhorar, se isso é uma coisa que realmente impacta para aquela comunidade? Se essa é a primeira necessidade, porque eu posso olhar e achar que isso. E, de repente, a comunidade fala, nossa, caminhão, nem nunca escutei que passava aqui. Mas é o meu olhar, e não é o olhar. Então, por isso que a gente fala da importância da escuta, e que é isso que o semáforo propõe, de avaliar para que você se avalie, para que você saiba das suas necessidades e que a gente possa auxiliar, né, na identificação das soluções. E por isso que ele falou que isso realmente é um caminho que pode, a hora que as pessoas, que as empresas aplicarem, e que eu acho que assim, é quase que uma coisa... Sei, a gente que já nasceu nesse ambiente, né, a gente escuta, a gente olha, né, tem um olhar mais amplo, então é mais fácil. E que eu sempre falava, mesmo antes de conhecer a Fundação Paraguaia, que eu falava da DCE, eu falava, gente, eu não consigo entender como é que as empresas não têm um cuidado maior com seus colaboradores, porque é uma coisa tão lógica, porque se mesmo fora da empresa, no dia a dia, com seu vizinho, se você for uma pessoa agradável com seu vizinho, se você for uma pessoa, né, que não deixa, por exemplo, não sei, o meu vizinho lá, ele joga água lá, a água empoça na porta da minha casa. Eu nunca falei nada, mas se fosse eu empurro, mas eu não empurro para a casa do lado, eu empurro até onde a água vai correr, né? Mas isso é uma percepção, talvez ela nunca tenha reparado que a água empoça na frente da minha casa. Então é esse olhar que a gente precisa desenvolver, né? Na questão do meio ambiente, o quanto que a gente está impactando, como é que a gente pode selecionar melhor
os alimentos, não ter desperdício, a quantidade de desperdício de comida num mundo que tem tanta gente que passa fome, é um absurdo isso, né? Então, mas isso tudo faz parte de um olhar. Quando eu fui pela Uniapac lá para fazer uma palestra lá na África, na Costa do Marfim, era uma realidade completamente diferente, né? Mas é de respeito. Então, sei lá, alguém que come com as mãos, mas é o jeito deles comerem, é a cultura deles, ok. Agora, se eles antes foram lá e lavaram a mão, porque isso daí, se a mão tá suja, ele vai comer, então como é que isso daqui, como é que a gente pode, sem destruir a cultura, organizar melhor para que essas famílias ou as pessoas tenham uma qualidade de vida mais digna e melhor. E na questão de remuneração também, né? Que as empresas tenham salários dignos, né? Que eu já vi aí pesquisas que o gap salarial entre o salário mais alto e o menor é uma loucura, né? E não justifica, não tem necessidade de ser uma coisa, sei lá, 600 vezes maior o maior salário e o menor, a diferença entre o maior e o menor. Né? Isso não. Por que um salário, que uma pessoa tenha um salário que não seja digno para ela sobreviver? Né? Vai trabalhar bem? Vai levantar desse jeito? Oba, que bom, vou trabalhar! Não, né? Vai trabalhar triste da vida, não vai fazer o serviço tão bem e vai minando a própria saúde dela, né? Pegando o seu gancho, ó, parece incrível, mas estamos completando 1 hora. Né? Nós íamos falar 50 minutos, mas chegamos 1 hora de corrida. Vai falar assim lá adiante, né? 1 hora, passamos muitas informações. O que me chama muita atenção nas coisas que você falou, inclusive que o Polaris ele busca assim alguns objetivos, né, dos lares renovados, das famílias mais felizes, né, saúde, meio ambiente, né, essa expansão do instituto dedicado assim à promoção de pessoas, né, e essa busca da justiça social, da paz, transformando as coisas de uma maneira sustentável, né? A vida dos indivíduos são mais vulneráveis, né? E com esse escopo aí, né? A família Cavalieri aí formou um time aí com o Guilherme, o Sérgio, o Gigi, Pedro, né? É um time de futebol aí que, que vence qualquer parada porque existe na essência de cada um de vocês, existe assim, desde lá da Isa, do Newton, né? Existe assim, eu acho que é a construção de um mundo melhor. Eu acho que nada é feito visando lucro, inclusive o Instituto Polaris é sem fins lucrativos. E eu queria que dentro desse escopo aí, dessa mentalidade, né, agora no final, que para essa Câmara você deixasse uma mensagem de motivação para quem está assistindo, para repensar, refletir, né? Qual é o meu papel no mundo? O que eu estou fazendo? Eu acordo e o que eu posso fazer, né? Para que o mundo seja melhor dentro desses ideais aí que você fala, principalmente no aspecto da preservação do planeta Terra, que está sendo tão agredido, tão judiado por pessoas, por famílias, né? Que haja mais amor nesse planeta Terra, mais que as pessoas olhem mais a água que ela está empurrando lá na frente, né? Se ela não pega as folhinhas que caem da árvore na frente de casa dela e joga para sua frente, né? E falasse aí para quem está assistindo uma mensagem final aí. Vande, assim, primeiro, nós somos muito privilegiados pelo ambiente que nascemos, né? Isso já não fomos nós que escolhemos, mas justamente porque nós tivemos esse privilégio, nós temos que devolver, né? Contribuir e trazer mais pessoas. Você falou de um time de futebol, mas você falou só de 4 pessoas, ainda tem a Karen aqui, que é a nossa superintendente. Mas um time de futebol é composto por um número muito maior, né? E que a gente possa trazer mais pessoas para contribuir dentro do Polaris, dentro da Uniapac e a DCE, porque essa é a maneira que a gente vai conseguir transformar o mundo. Muitas vezes a gente faz as coisas não
por má vontade, mas por desconhecimento, porque a gente não sabia que esse caminho era o melhor, né, para todos. E o caminho do bem comum acima do bem individual. Porque se a gente não tiver essa percepção do global, nós realmente não. A coisa vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil. E que é possível, sim, dar certo fazendo a coisa certa da maneira certa. Eu acho que essa é a mensagem. Uma mensagem de esperança que é possível, sim, mas depende de nós. Se a gente ficar procrastinando, sentado e pensando, não, alguém vai fazer, nós temos a nossa responsabilidade e o nosso compromisso de fazer também. E vai ser muito bom quando a gente deixar como legado essa semente que o Vande falou. Cada um de nós tem essa possibilidade de deixar uma semente como legado. Então, vamos deixar essa semente, vamos plantá-la, irrigar e fazer com que ela realmente floresça e cresça uma árvore muito frondosa. Obrigada, Vande, pela possibilidade de vir. Desculpe aí a falação. Foi ótimo. Olha, Gigi, já estamos aí no episódio 22, já 2 anos aí, e a sua participação foi excelente, foi assim maravilhosa, pelo conteúdo, pela formação, pelos ensinamentos, pela sua vivência, pelo teu entusiasmo, né? Tomara que a gente consiga aí difundir muito esse podcast pelas ADCEs do Brasil, pelos nossos grupos de WhatsApp, que são muitos aqui na nossa região e no nosso país, através de N entidades, né? Então nós vamos procurar levar a tua mensagem para frente. As pessoas que quiserem conhecer mais do Instituto Polaris, tem o site que tem lá todas as informações, né? Polaris.org.br, e pode ter certeza que esse podcast que você está gravando ao vivo aqui do Estúdio COP, né? Neste 18 de julho, né, de 2025, passará a fazer parte da história da DCE e também fazer parte da história de comunicação dessas mensagens que nós estamos procurando levar através dos episódios que aqui são colocados. Eu quero agradecer a você que está assistindo e que assistiu. Pedimos aí a sua participação compartilhando esse podcast, né, para os seus meios de redes sociais. Além disso, você se inscreva no canal da DCE Sorocaba, do YouTube, curta aí, é com você que nós crescemos. Já passamos de mais de 5, 10 mil pessoas aí de todos esses episódios que vão distribuindo essas mensagens, né? Plantando semente. Eu acho que são pequenas sementes de árvores que estamos lançando, mas um dia se tornará uma grande floresta, né? Muito bonita. Então, obrigado pela sua participação. Lembrando que no mês de agosto a DCE promove, em parceria com o Sincomércio, com a Secretaria Municipal de Empreendedorismo, com o SEBRAE, né, um evento maravilhoso que será o Fórum de Empreendedorismo Social no auditório do SESC. Será no dia 27 de agosto, a partir das 19 horas, e logo nós teremos as inscrições já divulgadas e você já faz lá a sua inscrição para garantir a sua vaga, ok? Então, obrigado, tchau e até a próxima.